consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para a oferta de atuação profissional. Ou seja, independente se é relativo à profissão ou não, o advogado não pode ostentar carros, motos, viagens, hotéis que se hospeda ou qualquer outro bem de consumo, bem como smartphone de última geração, relógios, joias e outros. Vocês acreditam que eu recebi mais de 70 mensagens perguntando se a OAB realmente pode fazer isso? O provimento 205 de 2021 foi publicado em julho, mas ainda vem dando o que falar. O intuito do novo provimento é acompanhar a tecnologia e a forma como a publicidade é feita, levando em consideração, principalmente, os formatos online e as ferramentas de marketing digital existentes no mercado. Assim, até ficou mais fácil de entender até que ponto os advogados podem usar as redes sociais ou os impulsionamentos ao seu favor. Porém, a OAB trouxe uma disposição um tanto controversa no parágrafo único do artigo 6º, proibindo a ostentação, o que gerou muitos debates pelas redes. De acordo com os que concordam com o dispositivo, a OAB exige do advogado uma imagem sóbria e discreta, e ostentar vai contra as diretrizes de imagem que a OAB zela. Concorda? Por outro lado, alguns advogados defendem seu direito à liberdade de expressão, por acharem que mostrar seus bens não retira a sobriedade da profissão, e pode ser até mesmo um incentivo para aqueles que pretendem ser futuros advogados. Beleza, mas como essa norma vai ser aplicada na prática? Não sabemos. A verdade é que muitas leis entram em desuso por falta de fiscalização, o que acontece muito aqui no Brasil. Mas a polêmica já foi gerada, então deixa os teus comentários aqui para a gente papear um pouquinho. Como é que você tem feito aí para estudar e, claro, também cuidar da sua saúde e dos seus familiares? Bom, não tem sido muito fácil, né? Tem que ter muito foco, muita determinação, porque assim, você está estudando em casa, então tudo pode atrapalhar os seus estudos, um comentário mais alto, ou alguma coisa para fazer, ou as pessoas acham que você está em disponibilidade, e você só está estudando, então faz isso. Então, eu já tiro um horário para fazer as coisas, para resolver as coisas, e eu tenho um cronograma, vocês me ajudaram a fazer o cronograma, e colocar tudo numa determinada hora para fazer aquilo ali, e é incrível como eu me sinto bem quando eu bato a meta do dia. Eu fiz tudo em casa, aconteceu qualquer imprevisto, mas eu bati a meta do dia. Então, eu fico muito feliz. Mas tem sido difícil, tem que ter determinação, tem que ter muito foco. Fala, pessoal, tudo bem? Recebi uma pergunta de uma aluna nossa de Sergipe a respeito de uma dúvida que envolve o estatuto da OAB, que é a seguinte: professor, como é que funciona a minha atuação profissional na advocacia fora do meu estado? Eu sou inscrita aqui na OAB, mas eu quero exercer a advocacia em outros estados. Como é que funciona? Eu posso exercer a advocacia fora do meu estado? E para isso, para a gente conseguir responder a essa dúvida da nossa aluna, basta uma consulta rápida ao artigo 10 do nosso Estatuto da OAB. O artigo 10 do Estatuto vai nos trazer as espécies de inscrição. Nós temos basicamente 3 espécies de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil: a inscrição principal, a inscrição suplementar e a inscrição por transferência. Então vamos imaginar o seguinte: você exerce a advocacia no estado do Rio Grande do Norte. A sua inscrição principal é no estado do Rio Grande do Norte. Você pode exercer a advocacia em Alagoas, pode exercer a advocacia na Bahia, no Ceará, no Amapá, no Acre? E a resposta é claro que sim. A sua inscrição principal lá no Rio Grande do Norte te permite advogar em todo o território nacional. No entanto, com certa restrição quantitativa. Presta atenção, então. Você pode exercer a sua advocacia em todos os estados da federação e não somente naquele estado da sua inscrição principal. Mas, fora do estado original de inscrição principal, o exercício da advocacia vai encontrar um limite quantitativo. E que limite quantitativo é esse? Até 5 causas por ano, você pode exercer a advocacia com a sua inscrição lá da OAB Rio Grande do Norte
em todos os demais estados da federação. Até 5 causas por ano. Eu até brinco e chamo isso de um test drive da advocacia. Você pode fazer test drive em todos os demais estados da federação. E o test drive é limitado a 5 causas por ano. A partir da 6ª causa, o Estatuto da OAB entende que você já está advogando com habitualidade. Exercer uma advocacia habitual significa exceder de 5 causas por ano, ou seja, no mínimo 6. 6 ou mais causas, já temos aí o fato gerador da chamada inscrição suplementar. Artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Então, se você, no ano de 2021, por exemplo, tem a sua inscrição principal no Rio Grande do Norte, mas em 2021 já tem 6 ações na Bahia, você patrocinando essas 6 causas na Bahia, já será necessário pedir inscrição suplementar no Conselho Seccional da Bahia. E assim em todos os demais estados da federação. Tudo bem? Então, essa é a dúvida da nossa aluna e fica essa dica. Exerça a advocacia com liberdade em todo o território nacional, mas pare no test drive. Superadas as 5 causas por ano em um determinado estado, ou seja, a partir da 6ª causa, bata na porta da OAB daquele estado e solicite a sua inscrição suplementar. Então, essa foi mais uma dica aqui do nosso curso CERS. Valeu, vamos juntos e até mais. Tchau, tchau. Tem até uma curiosidade que um grande diferencial na minha preparação para a OAB foi um aulão que eu fiz do CERS. Foi em Goiânia, foi uma aula presencial. Foi o primeiro contato que eu tive com o CERS. Foi chamado de UTI CERS, que era uma aula de revisão de véspera para a OAB. Inclusive, eu conheci pessoalmente o Renato Saraiva e toda a turma à época. Foi uma experiência muito interessante nos meus estudos, que inclusive foi muito útil na minha aprovação para a OAB. OAB! 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 Vitória, 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 vitória! É isso aí, meu povo! Valeu, muito obrigado! Olá, caras amigas, olá, caros amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal CERS OAB aqui no YouTube. Este canal que ajuda tanta gente a se preparar e a ser aprovada no nosso exame de ordem. Então, para mim, mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui com cada um de vocês. Eu começo me apresentando às amigas, aos amigos que ainda não me conhecem. Eu sou o professor Alexandre Salim, sou o coordenador do time de penal da OAB do CERS. Eu sou membro do Ministério Público, sou promotor há mais de 20 anos, trabalhando grande parte deste tempo em promotorias criminais. Portanto, respirando todos os dias, em teoria, mas também em prática, o direito penal, o processo penal, as leis penais especiais, fazendo e contestando peças criminais, é o meu dia a dia dentro da minha atividade. Ok? Bom, hoje eu estou no júri da capital do Rio Grande do Sul. Hoje eu sou um dos promotores do Tribunal do Júri de Porto Alegre. Eu também sou mestre e doutor em Direito e fiz o meu doutoramento com o gênio italiano Luigi Ferraioli. Você conhece Ferraioli? Você já leu Ferraioli? Se escreve Ferrajoli, se pronuncia Luigi Ferraioli. Ferraioli, dentre outras célebres obras, escreveu Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Sim, Ferraioli é o pai
da teoria do garantismo penal. Isso é muito bom porque nós teríamos que falar sobre garantismo também durante a nossa preparação. É um argumento, é uma fundamentação muito importante para a advogada criminalista, para o advogado criminalista. Bom, você está neste momento escolhendo a disciplina da segunda fase do nosso 34º exame de ordem. E eu vou falar um pouquinho do porquê escolher o nosso direito penal. Claro que eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pelo direito penal. Eu respiro, como eu disse, o direito penal todos os dias, em teoria e também em prática. Mas por que escolher o direito penal na sua segunda fase, agora, do 34º exame de ordem? Bom, primeiro, porque o direito penal, ele representa a vida como ela é. Nós falamos em penal todos os dias, às vezes nem nos damos conta, né? Mas o penal está ali presente, o penal permeia a vida social. O penal está presente em todos os segmentos da nossa sociedade. Por exemplo, se nós pensarmos nestes grandes danos ambientais, Brumadinho, Mariana, se nós pensarmos nestas catástrofes ambientais, nós temos ali a intervenção do direito penal. E é importante, já que eu trago o direito penal ambiental, você lembrar que até hoje no Brasil só existe uma modalidade de crime que aceita a responsabilização penal da pessoa jurídica: os crimes ambientais. Nós temos, inclusive, fundamento constitucional para isto. É o artigo 225, parágrafo 3º da nossa Carta Maior, da nossa Carta Magna, a nossa CRFB, a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, veja, o penal ambiental, ele responsabiliza criminalmente a pessoa jurídica. A pessoa jurídica só pode responder por uma modalidade de crime no Brasil: crime ambiental. Só por crime ambiental. Então, nós temos que falar, claro, e falaremos no nosso curso, do penal ambiental. Depois, nós temos também a intervenção do penal na questão da saúde pública. Muito se discutiu a intervenção do direito penal em tempos de coronavírus, em tempos de Covid-19. Por exemplo, o artigo 267 do Código Penal traz o crime de epidemia. 267, Código Penal, crime de epidemia. Causar epidemia, diz o 267. Nós temos que saber que este crime, na modalidade dolosa, porque é um crime que também aceita a forma culposa, é um crime que também pode ser praticado por imprudência, negligência ou imperícia, lembrando que a imprudência é o agir culposo. A negligência é a omissão culposa e a imperícia é a culpa profissional. Então, a epidemia, artigo 267 do Código Penal, pode ser praticada por dolo ou por culpa. Quando for praticada por dolo e houver resultado morte, nós temos hediondez. Isso é muito importante para a nossa preparação, agora para o 34º exame de ordem. Se eu tenho epidemia com resultado morte, e ela é dolosa com resultado morte, eu tenho crime hediondo. Professor Salim, e o que significa ser hediondo um certo crime? Significa, amigas e amigos, que deverão incidir todas as consequências gravosas da Lei dos Crimes Hediondos. A Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Por exemplo, não cabe fiança, não cabe anistia,
não cabe graça, não cabe indulto. O prazo de prisão temporária da Lei 7.960 de 89 não é de 5 dias, prorrogável por mais 5, em caso de extrema e comprovada necessidade. Não! É de 30 dias. 30 dias, prorrogável por mais 30, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, há consequências gravosas, inclusive na progressão de regime. A progressão de regime pressupõe um requisito objetivo, cumprimento da pena, mais gravoso, maior do que o crime comum, não hediondo e nem equiparado. Lembrando que nós temos os hediondos, aqueles que estão no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, e temos os 3 equiparados. Equiparados a hediondos: tortura, tráfico de drogas e terrorismo. É o que eu chamo, nas minhas aulas, de os 3 T's. Tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Os 3 T's, que não são hediondos, são equiparados a hediondos para fins de incidência de consequências gravosas que estão na Lei 8.072 de 90. Mas nós temos ainda, no que tange a incidência do penal em tempos de Covid-19, em tempos de coronavírus, do artigo 268 do Código Penal, infração de medida sanitária preventiva. 268 do Código Penal, infração de medida sanitária preventiva. É um crime de perigo abstrato. O que significa isso? Ser um crime de perigo abstrato. Se é um crime de perigo, não há necessidade de uma efetiva ofensa ao bem tutelado para a consumação. Não há. Consuma-se com a mera exposição a perigo do bem tutelado. E se é de perigo abstrato, significa que o perigo se presume, perigo presumido. Ou seja, se presume e é uma presunção iuris et de iure, absoluta. Se presume de que daquela conduta advém perigo, daquele comportamento advém perigo. É um perigo abstrato, é um perigo presumido. Então, por exemplo, cai na prova que durante o auge da nossa pandemia provocada pelo coronavírus, pela Covid-19, o governador de certo estado baixa um decreto e neste decreto proíbe a abertura de restaurante. Neste decreto proíbe a abertura de academia. Neste decreto proíbe a abertura do shopping. E aí alguém, sabendo da proibição, abre o restaurante. Alguém, sabendo da proibição, abre a academia. Alguém, sabendo da proibição, abre o comércio, o shopping. No momento desta abertura, desta transgressão ao decreto do governador, nós temos a consumação do crime. Mas, professor, ninguém precisa se contaminar? Não. O 268 do Código Penal é um crime de perigo abstrato, de perigo presumido. Ninguém precisa restar contaminado para a consumação do artigo 268 do Código Penal, infração de medida sanitária preventiva. Nós temos a intervenção do direito penal na corrupção. Casos de corrupção, escândalos envolvendo dinheiro público, casos que nós acompanhamos pela mídia todos os dias. Infelizmente, né? Infelizmente. Você tem que saber que o crime de corrupção passiva é um crime próprio. É um crime praticado por funcionário público. O sujeito ativo não pode ser qualquer pessoa, tem que ser funcionário público, embora admita a participação do particular. Se o particular ajudar o funcionário público, sabendo da condição funcional do autor, ele, particular, também responderá por corrupção passiva. Por quê? Artigo 30 do Código Penal. Porque a elementar funcionário público, quando conhecida, se comunica ao particular. Então, o particular, isoladamente, não pode responder por corrupção passiva, porque é um crime funcional, é um crime de funcionário público. Mas se o particular ajudar, concurso de pessoas, o funcionário público, sabendo da condição funcional do autor, o particular também responderá pelo crime funcional. Isso é fantástico.
Isso é fantástico. Teríamos um particular responsabilizado por um crime funcional, no caso de concurso de pessoas. A nossa banca, quando ela traz corrupção passiva, ela geralmente coloca o verbo solicitar. Porque se você analisar o artigo 317 do Código Penal, você verá que é um tipo misto alternativo. Por que tipo misto? Porque nós temos mais de um verbo. Lá nós temos 3. Solicitar, receber e aceitar. O quê? Uma vantagem indevida. Por exemplo, propina. No momento em que o funcionário público corrupto solicita a propina da vítima, o crime está consumado. A banca vai te perguntar se há necessidade que a vítima receba a propina para a consumação. E a resposta é não. Não há necessidade que a vítima receba a propina para a consumação. Por quê? Porque a corrupção passiva, repito, artigo 317 do Código Penal, no verbo solicitar, é um crime formal. Professor, o que é crime formal? É um crime em que o tipo penal, ele descreve conduta e resultado, o resultado naturalístico. Só que o resultado não é necessário para a consumação, basta a prática da conduta. Quando há funcionário público corrupto solicita a propina do B, o crime está consumado. Ainda que o B não pague, ainda que o A, o corrupto, não receba nada. Quando ele solicitou a propina, o crime está consumado. Então, por que escolher o direito penal? Porque o direito penal retrata a vida como ela é. O direito penal é o direito penal das ruas. É o direito penal da linguagem do povo. É o direito penal comentado nas rodas entre amigos. É um direito penal que reflete o nosso dia a dia, as coisas como elas são. E você, como operador do direito, você, como futura advogada, como futuro advogado, você tem que saber conversar a respeito das coisas de direito penal, dos assuntos penalísticos. Então, nós temos aqui a vida como ela é. O direito penal é o direito real, é o direito atual, é o direito que está hoje em todo e qualquer segmento social. Por que escolher o direito penal na segunda fase? Bom, primeiro, se fosse ruim, se não fosse necessário, não seria sempre o campeão de escolhas. Você sabia disso? Você sabia que o direito penal é a escolha número 1? Sempre a escolha número 1. Desde lá, o primeiro exame de ordem unificado, a escolha número 1. Os nossos alunos na graduação escolhem o direito penal. É sempre a principal escolha, é sempre a disciplina mais escolhida. E é, atenção, uma das que mais aprova. Bom, aqui no CERS, eu posso te dizer que nós já aprovamos centenas, eu diria milhares de colegas seus. E eu peço que você converse com quem já foi meu aluno aqui no CERS, com quem já foi aluno do grande professor Arthur Trigueiros aqui no CERS. Você verá que nós ajudamos muita gente a conquistar os seus sonhos, a conquistar esta carteirinha vermelhinha da OAB. E não vai ser diferente agora, no 33. Eu sei que você fará o 34, mas eu falo de propósito do 33, porque nós tivemos agora a segunda fase do 33. Corrigimos a prova ao vivo com os nossos alunos, aqui mesmo, no canal do YouTube do CERS. Muita gente acertou a peça que no 33 foi a apelação, a campeã de incidências. E eu vou te ensinar no 34 a fazer a apelação. Eu já falo dos nossos módulos na segunda fase de penal, então, aqui do CERS OAB. Um dos módulos é o módulo prático, onde eu te ensino a fazer todas as peças. Todas as peças. Pois é, agora, no 33, caiu a apelação. Infelizmente,
Eu vi depois ontem, recebendo as mensagens dos nossos alunos, eles foram muito bem obrigado. Muito bem obrigado. Então, nós temos aqui, por que escolher o direito penal? Primeiro, é a disciplina mais escolhida. É a disciplina mais escolhida entre os nossos alunos. E segundo, é uma das que mais aprova. Então, venha surfar comigo nesta onda do direito penal. Hashtag direito penal na veia. Bom, o nosso time de penal aqui, da primeira e da segunda fases do exame de ordem. Este que vos fala, professor Alexandre Salim, com vasta experiência no direito penal, como eu te disse, eu trabalho com direito penal há pelo menos 2 décadas. Eu fui delegado de polícia e hoje sou promotor criminal há mais de 20 anos. Fazer peças é o meu dia a dia. Ver e contestar peças da defesa criminal é o meu dia a dia. E eu vou te ensinar a se preparar com o direito penal atual, um direito penal moderno, um direito penal prático. No meu lado, o meu braço direito, grande professor de direito penal, o professor Arthur Trigueiros. Também com quase 2 décadas de experiência em direito penal. Arthur Trigueiros, que hoje é procurador de Estado, mas já foi defensor público trabalhando na parte criminal. Arthur Trigueiros conhece o penal em teoria e prática. É um excelente professor. Você com certeza conhece Arthur Trigueiros. Arthur Trigueiros conhece como ninguém o penal, o processo penal e as leis penais especiais. E é um sujeito, um ser humano maravilhoso, sempre disponível aos nossos alunos. E eu te dou aqui uma canjinha de um dos diferenciais que você só encontra conosco no time de penal. O nosso grupo do Telegram. Aí você vai pensar, professor, todo mundo tem grupo no Telegram, mas não como o nosso grupo. Por quê? Porque o professor Arthur Trigueiros responde praticamente em tempo real a sua dúvida. Então ali você tem um grupo efetivamente que interage com o aluno. O grupo do Telegram não é grupo só para postagem de material, para dar bom dia para o aluno, para dizer, vamos lá, pessoal. Não, é um grupo para interagir com o aluno. É um grupo que responde às suas dúvidas. Então, você está estudando. Surgiu uma dúvida qualquer, você pode escolher mandar a dúvida pelo canal oficial do CERS, o nosso plantão de dúvidas, e aí você aguarda a resposta do professor, ou você manda direto no grupo do Telegram. E ali, este grupo administrado por mim e pelo professor Arthur Trigueiros já te dará uma resposta. O Arthur é o responsável por responder às dúvidas dos nossos alunos que chegam no grupo do Telegram. Bom, outro grande diferencial que fará você escolher pelo direito penal é a aula interativa. Porque, veja, hoje nós temos muitos cursos online. O CERS, no entanto, é um curso híbrido aqui, no que tange a OAB. Ou seja, claro que você terá aulas teóricas, que são gravadas, são online, você vai assisti-las. Agora, você terá também várias aulas interativas. N aulas interativas. Aulas ao vivo comigo. Aulas ao vivo com o Arthur. Aulas ao vivo para você tirar as suas dúvidas, para você interagir conosco, com o nosso time de penal. A aula ao vivo é um grande diferencial. Eu tenho certeza que as nossas aulas ao vivo, desta semana que antecedeu a segunda fase, a prova prático-profissional no 33, no 33º, as aulas ao vivo, eu dizia, elas vão salvar muita gente, vão aprovar muita gente. Nós tivemos 4 aulas ao vivo interativas só nesta semana que antecedeu a nossa prova. Tivemos aula na segunda, aula na terça, aula na sexta, aula no sábado. Inclusive, a do sábado está aí no canal do YouTube do CERS OAB. Aulas interativas muito importantes, onde há uma interação. E mais, nós montamos para você um cronograma de estudos.
Você em nenhum momento estará perdido. Pelo contrário, eu e o Arthur te pegamos pela mão e nós vamos de mãos dadas até o dia da prova. Nós não te abandonamos nem depois da prova, porque o nosso grupo do Telegram, ele continua interagindo com os nossos alunos que já fizeram a prova. Então agora a gente vai ver quem é que saiu bem. Maravilha, parabéns. Quem é que saiu mal? Não te preocupa. Vamos agora pensar no recurso? Vamos pensar no recurso? Não deu recurso? Vamos pensar na repescagem. A gente não te deixa na mão. A gente está junto até a tua aprovação. Nós montamos um cronograma que é muito especial para você. Um cronograma que vai te dizer qual é o passo 1, digamos que nós tenhamos como foi agora, no 33, 55 dias até a prova. Nós montamos um cronograma que tinha 55 passos. Desde o dia 1 até o dia 55. Desde o dia 1 até o último dia, o dia que antecede a prova. Nós tínhamos 55 dias. Montamos um cronograma de 55 passos. Tivemos alguns alunos que entraram na segunda semana do curso. Montamos um cronograma de 40 passos. Eu não vou te deixar na mão. Em nenhum momento você estará sozinho. E eu peço que você converse também com quem foi nosso aluno, agora no 33, por exemplo, para que você veja como isso é verdade. Em nenhum momento a gente deixa o nosso aluno sozinho. A gente interage na rede social. O meu Instagram, anote aí, é @prof.alexandre.salim. @prof.alexandre.salim. O Instagram do professor Arthur é @proftrigueiros. @proftrigueiros. Temos também o Instagram da dupla de penal aqui do SERS OAB. O @OAB Penal SA. SA de Sociedade Anônima, né? S de Salim, A de Arthur. OAB Penal SA. Com várias dicas. Dicas diárias de direito penal, de processo penal, de leis penais especiais. Em nenhum momento você estará sozinho. Nós vamos te ajudar até a aprovação. Bom, como funciona o nosso curso de segunda fase? Depois que você superar a banca na primeira fase, e você vai superar, nós vamos estar aqui de braços abertos, te acolhendo na segunda fase. O nosso time de penal vai te abraçar e não vai te largar mais na segunda fase. O nosso curso aqui na segunda fase, além do grupo do Telegram, além das aulas interativas, nós temos simulados. Nós vamos simular o ambiente da prova. Nós vamos simular exatamente como você vai fazer na prova. E eu dizia para os meus alunos agora do 33, vamos fazer a prova de máscara. De máscara, professor, mas eu vou estar em casa. Eu sei, mas no dia, lá no domingo, você vai estar de máscara. Então, vamos começar a simular perfeitamente o ambiente de prova. Vamos fazer a prova de máscara. Então, nós temos 5 simulados com correção em vídeo e outros 5 simulados com correção individualizada. Você tem, ao todo, 10 simulados. Ah, professor, e você usa simulados dos exames anteriores? Claro que não. Eu não requento simulado. O Arthur não requenta simulado. Nós usamos aqui simulados que são inéditos, que são feitos para você que virá conosco no 34º exame de ordem. Isto vai te ajudar a passar. Além das aulas interativas, além do grupo do Telegram, onde nós respondemos em tempo real as suas dúvidas, além dos nossos simulados, nós temos ainda os nossos módulos. Módulo introdutório, módulo teórico, módulo das discursivas e módulo prático. O que é o módulo introdutório? No módulo introdutório, eu te ensino a prova em si. Eu te falo sobre a prova. Eu te falo sobre o nosso edital. Como é o edital? O que prevê o edital? Como é que nós vamos nos comportar no dia da prova? O que eu posso levar? Professor, qual VAD que você indica? Professor, o que eu não posso levar? Professor, eu posso usar o marca-texto? E o lápis colorido? E o post-it? Post-it não, hein? E o clips? Eu posso usar? Clips pode.
eu vou te falar sobre tudo isso, mas eu vou te falar sobre a administração do tempo. Como você vai administrar o tempo? Como você vai administrar o tempo? Nós temos 5 horas de prova. Como é que eu faço essa divisão? Eu te ensino no nosso módulo introdutório. Depois que a gente vence o módulo introdutório, a gente passa para o módulo teórico. Porque, veja, é a metáfora do caminhãozinho que eu uso, né? Eu entrei no caminhãozinho e eu passei agora e parei. Primeira parada ali, módulo teórico. O meu caminhãozinho está vazio. Eu tenho que botar carga no caminhãozinho. Carga teórica. Eu preciso de carga teórica porque não basta eu saber formalmente como é a discursiva. Não basta eu saber formalmente como é a peça prática profissional. Eu preciso fundamentar teoricamente a minha resposta. Então, no módulo teórico, nós temos aulas temáticas. É o grande diferencial do nosso módulo teórico comparado com outros cursos. As aulas são temáticas. Eu sei que você, que fará comigo e com o Arthur, o 34, você não tem tempo a perder. Eu sei que você trabalha durante o dia, só pode estudar à noite. Eu sei que você é mãe de filhos pequenos, estuda depois que põe as crianças para dormir. Eu sei de todas estas dificuldades. É por isso que nós vamos num direto ao ponto. Então, por exemplo, para você descobrir o que é o crime impossível, você não precisa assistir 2 horas de aula sobre tentativa e consumação. Não precisa. Tem uma aula temática sobre crime impossível. Professor, eu quero só ler, só assistir sobre o princípio da insignificância. É como se você fosse numa biblioteca e você tirasse o livrinho, princípio da insignificância. Professor, eu quero descobrir só sobre a competência criminal da Justiça Federal. Maravilha, tem uma aula só sobre competência criminal da Justiça Federal. Aulas temáticas. Então tem aulas de 5 minutos, aulas de 30 minutos, aulas de 10 minutos, aula de 7 minutos, aula de 12 minutos, aula de 20 minutos. Eu vou num direto ao ponto. No módulo teórico, nós temos mais de 150 aulas temáticas. O nosso caminhãozinho se abasteceu com carga teórica e faz uma próxima parada, que é a parada do módulo das discursivas. No módulo das questões discursivas, eu e Arthur Trigueiros, vamos te ensinar sobre a técnica utilizada pela FGV. Então, a banca FGV, como é que ela faz para questionar nas discursivas? Você sabia que cada discursiva vale 1,25? Mas sempre nós temos uma A e uma B em cada discursiva. Então, cada uma vale, na verdade, 0,60 e 0,65. 0,65 e 0,60. Total, 1,25. Ou seja, eu tenho 5 pontos na peça e eu tenho 5 pontos nas discursivas. Geralmente, a banca FGV, ela vai questionar uma tese de direito material, de direito penal, por exemplo, legítima defesa, princípio da insignificância, coação moral irresistível. E ela vai questionar uma tese de direito processual. Por exemplo, nulidade, por exemplo, competência, por exemplo, algo atinente aos recursos criminais, como caiu agora no 33. Uma tese de direito material e uma tese de direito processual. E nós teremos aulas interativas ao vivo, só sobre teses de direito material, por exemplo, relacionadas ao crime, relacionadas à pena, relacionadas à extinção da punibilidade, e teremos teses de direito processual. Por exemplo, os institutos despenalizadores. Quando nós pedimos transação penal, quando pedimos o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, quando pedimos a suspensão condicional do processo. Tudo isso nós veremos. Quando o nosso caminhãozinho já está lotado de carga teórica, com as técnicas para as discursivas, a gente segue viagem e para no último módulo, o módulo das peças. O módulo prático profissional, o módulo das peças. Ali eu vou te ensinar como fazer a peça. Então é uma aula teórica no módulo prático.
Como fazer a peça? Nós vamos começar com o endereçamento. A quem eu vou endereçar? Eu vou te dizer, pode ser ao delegado de polícia, pode ser ao juiz de direito, pode ser a um juiz federal. Tudo isso eu te ensino. Depois do endereçamento, vamos ao preâmbulo, onde está o nome do cliente, muitas vezes a qualificação do cliente. Ali está também aquilo que você vai me ouvir falar como fundamento menta verde. O fundamento menta verde. O fundamento da nossa peça. Por exemplo, no 33 caiu a apelação do Código de Processo Penal. Então, com fundamento no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. E nós teremos esse dispositivo pintado com uma certa cor, que é a verde. As cores não são aleatórias. É uma técnica que eu desenvolvi ao longo das últimas 2 décadas trabalhando com a OAB, aprovando os meus alunos aqui na OAB de Penal. Então, eu vou trabalhar com certas cores que vão te ajudar a identificar o fundamento da peça, o fundamento da tese, o pedido principal, o pedido subsidiário, as preliminares. Cada item tem a sua cor. E nós veremos qual é nas nossas aulas. Depois destas aulas teóricas sobre o módulo prático, nós começamos a ver todas as peças. Peças da fase pré-processual. Peças da fase processual. Peças da fase recursal. Peças depois do trânsito em julgado na execução penal. Tudo isto nós veremos no módulo prático. Bom, eu posso te assegurar, e é o feedback que eu recebo a cada final de curso de segunda fase em penal comigo e com o Arthur. Professor, muito obrigado. Professor, tu me ajudaste a passar na prova, mas mais do que isso, professor, tu me ajudaste no pontapé inicial na minha vida profissional. Professor, eu vou pegar a carteira e eu já tenho condições de atender um cliente. Professor, eu vou pegar a minha vermelhinha e eu já sei fazer o meu primeiro habeas corpus. Professor, muito obrigado, porque além da minha aprovação, tu me ajudaste a advogar, professor. Me ajudaste a fazer as principais peças, professor. Eu não estou perdido. Muito obrigado. Eu vou começar a advogar graças ao seu curso, graças ao senhor, graças ao professor Arthur Trigueiros. Nós trabalhamos aqui, amigas e amigos, de forma muito séria, de forma muito responsável, porque nós estamos lidando com o seu sonho. E o que eu mais quero é transformar o seu sonho em realidade. E é isto que nós faremos aqui. Nós vamos, primeiro, te aprovar no exame de ordem e, em segundo lugar, nós vamos te preparar a enfrentar na prática a advocacia criminal. Ok? Eu sou o professor Alexandre Salim. Eu sou, com muito orgulho, professor SERS. Conte comigo, venha com Arthur Trigueiros aqui na segunda fase de Direito Penal. Eu vou te ajudar a passar. Então, agora, quando você fizer a sua inscrição para o 34º exame de ordem, opte pelo Direito Penal. Você não vai se arrepender. Ok? Nós estaremos juntos em cada momento dessa sua caminhada até a vermelhinha na sua mão. Conte comigo, porque vai dar certo. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, me escreva lá no @prof. Alexandre Salim, ali no Instagram. Nós estamos juntos, ok? Espero todos vocês. Um beijo, pessoal, do professor Salim, e até breve.